Olá. Bom, dando continuidade àquilo que eu estava falando sobre os 4 domínios do cinema e falando do clássico, né. Então eu falei da narração, que a narração do cinema, ela é através da narração que se organiza, que a gente organiza e a gente interpreta a realidade, né, que é dada para nós através da mediação do cinema, da câmera, né. Então você tem o filme que alguém filmou e trouxe para você. E o cinema é uma tentativa de comprovar uma ideia. O cinema quer te ganhar. Por isso que você tem que ser muito esperto, porque tem muito filme ruim que te engana. Tem muito filme ruim que te engana. Então, por isso que eu sempre falo, olha, vê um filme 2 vezes. Porque boa parte dos filmes de Hollywood, por exemplo, são feitos tem pesquisa antes, grupo de discussão, eles colocam pessoas para ver os filmes, chorou muito, não chorou, riu muito, não riu, o roteiro já vem assim bem especificado, a hora de chorar, a hora de rir, então você tem que estar muito atento se você não quer ficar com o olhar sempre domesticado. Essa ideia é legal, do olhar domesticado. Não estou falando que você não vai chegar em casa e não vai ver um filme que você quer relaxar, uma comédia, não é nada disso. Eu estou querendo só dizer o seguinte, você tem que ampliar seu olhar. Ampliar o olhar, eu diria que é uma forma de você sofrer menos no mundo. Quando você amplia seu olhar, a tendência é você sofrer menos. Então o cinema é um jogo pesado, de manipulação, de enganação também, e é de construção de uma realidade. Você entra ou não entra, você tem que estar mais ou menos municiado para você falar assim, não, eu vou rir aqui agora para valer, porque é para rir essa porcaria aqui, mas eu quero rir. Ou então você se derrama em lágrimas, sabendo que aquilo é manipulação, mas como você está com alguns grilos, pô, que legal chorar ali, tudo bem. Volta e vê esse filme, que você vai ver que ele é feito para manipular isso, que é a sua dor pessoal. Nenhum problema. Cinema é uma prática social também. Bom, então a gente falou, né? Então o cinema tem enredo, tem personagens, tem espaço, narrador, é só você ver o vídeo passado, tem a verossemelhança, o conflito. Aí eu estava falando das partes do enredo, da história, né? Então tem sempre, vou generalizar obviamente, tem sempre a apresentação dos personagens, tem sempre o conflito, o problema que é apresentado, fica atento no filme do Carnage, Deus da Carnificina, do Roman Polanski, 2 casais têm um conflito ali para resolver. Os filhos brigaram. Só que da briga dos filhos desencadeiam vários outros embates pessoais entre eles. Esse filme é um filmão, viu? Deus da Carnificina, tá lá na Prime Video. Então tem a evolução do conflito e depois tem o apogeu, não é? Que é o clímax da história. E um desenlace, que atualmente no cinema de origem assim clássica, nem sempre o herói leva, né? É só lembrar do Batman, Cavaleiro das Trevas, né? O Coringa dá uma lição no Batman. Então hoje está muito, não é mais tão maniqueísta igual já foi. Óbvio que tem filmes, sempre finais felizes e tudo mais, mas tem filmes mais elaborados que nem sempre. Bom, então você tem os personagens, você tem o tempo é bom ficar atento, a época em que se passa. Então esse filme Deus da Carnificina, do Roman Polanski, ele se passa o tempo todo dentro do apartamento, que eu me lembro, ele não indica que ano que é, a gente sabe que é um filme da agora, porque a gente vê as roupas, a gente tem uma cena dos meninos na rua, então a gente sabe que é mundo contemporâneo. Mas ali não tem ali um ano certinho. Então o tempo tem 2 coisas, a época em que ele se passa. Os personagens muitas das vezes dão essas dicas dentro dos diálogos. Estamos aqui em 1980, está tendo um conflito do Trump, então você está sabendo que é nessa época. Outros filmes não. E tem no tempo, então no tempo você tem que estar atento à época que se passa e também à duração da história, que é outra coisa, né? A duração da história, o tempo vai ser 2 horas, 1 hora, isso é o tempo, né? A época em que se passa é outra coisa, isso tudo do tempo da narrativa. Tem o espaço, é o lugar onde se passa a ação,
Como eu disse no filme do Roman Polanski, Deus da Carnificina, se passa dentro do apartamento. Agora tem filmes de ação que tem N locações, né? No mundo real, ou em estúdio, não é? É o lugar onde se passa a ação. Isso é importante para você se situar. E tem nesse cinema clássico tem o narrador, é muito importante ficar atento. E o narrador, ele tem a posição ou a perspectiva em frente aos fatos narrados. Agora, tem todo tipo de narrador. No geral, o narrador é um narrador onisciente, é alguém que conta a história para a gente. Os próprios fatos vão sendo desencadeados e os próprios fatos vão contando a história. E tem um ponto de vista, né? Quem é que conta a história, né? Do ponto de vista de quem que a história é contada. Tem personagem que conta a história. Tem uma voz off que conta a história. Se não me engano, Dogville, do Lars von Trier, faz isso, e tantos outros filmes. No geral, são os fatos que vão narrando pra gente. Mas do ponto de vista de quem, não é? Quem que conta a história pra gente? E aí você vai fazer aquela pergunta que é muito comum. Quem é que está passando a mensagem do filme? É o diretor do filme? Olha, sim e não. Sim, não. O diretor do filme ele está sabendo o que ele está fazendo ali, que é onde ele quer chegar. Mas nesse caminho, depois que o filme está pronto, aí esse filme entra, é uma ficção. E ele não domina mais. E aí cada um vai depender da interpretação de cada um, não é? Então, tem o ponto de vista do autor no filme, óbvio que tem, aí vale você treinar seu olhar, pode estar no personagem. O Glauber Rocha, por exemplo, que é o maior cineasta brasileiro, você vê Terra em Trânsito, os personagens dele dão um recado o tempo todo, e que está na boca do próprio cineasta quando ele dá entrevista. É uma possibilidade. Nos filmes de Hollywood e nas séries de TV, geralmente, na maioria das séries, as embromations, são os fatos que vão contando a história, não é? Bom, e também tem os tipos de narrador, né? Tem o narrador observador, está fora ali dos fatos, esse onisciente, e esse onisciente, ao mesmo tempo, ele sabe tudo da história. Então, os fatos vão desencadeando, e tem também o narrador que ele está presente em todos os lugares da história. Esse onisciente, esse alguém que você confunde geralmente com o diretor. Não, ali dentro do espaço ficcional, do espaço diegético, aquilo ali tem um fluxo, não é? Trama, o conflito que vai desencadeando, que a narrativa vai levando como um rio, né? E ali você fica atento, conforme o filme. Tem filme que te dá um narrador, que ele fica off, igual eu disse. Tem personagem que conta a história, e aí vai. Então isso é para você aí se acostumando com o cinema, né? Que o cinema conta uma história, conduz um relato e é veiculador de ideias. Isso é importante quando você estiver vendo um filme. Não tem nenhum filme, nenhuma comédia, nada que não esteja veiculando alguma ideia. Você está rindo, né, de uma comédia bobinha, mas ali está veiculando alguma ideia. Aquilo ali está fazendo a cabeça de alguma forma de alguém em algum lugar. Então a gente vai continuar falando mais do cinema clássico narrativo no próximo vídeo.